Olá, aterrorizados! Daqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Ativem as notificações do canal tocando o sininho das notificações na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado e não vai ficar de fora. Se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E vamos para o que interessa, que é o quê? Histórias de terror. Bora lá? Morava eu no interior de Cacequi. Um dia eu e o meu namorado fomos ajudar o meu sogro a descarregar um caminhão de tijolos de tardezinha. Daí meu sogro me fez um pedido para que eu cozinhasse enquanto meu namorado ajudava ele a descarregar, o caminhão de tijolos. Daí meu sogro e ele foram jantar. Começamos a conversar e perdemos a noção de tempo, ou seja, perdemos a hora de ir para casa, porque a prosa estava boa demais. Mas fomos. Era uma quinta-feira, mas saímos lá do meu sogro, já era quase meia-noite. Eu e o meu namorado com uma CG sem a lanterna, só com a luz do celular mesmo. Passamos por uma descida e tinha uns postes de luz com luzes acesas, é claro. Daí olhei para trás, vi uma moita se mexendo. Cutuquei o meu namorado e disse para ele, olha para trás. No que ele olhou, começou a acelerar a moto e a moto quase morrendo. E o bicho pulou da moita e correu atrás da moto. Eu estava com tanto medo que tremia. Fiquei gelada de medo. E o bicho? Este era horrível de feio, com muitos pelos e com o rosto, tudo enrugado, grande, do tamanho de um carneiro, mais ou menos. O bicho vinha tentando me pegar com as suas unhas e eu com muito medo. De repente, uns cachorros da rua começaram a atacar aquele bicho e botaram ele para correr. Ele entrou em uma rua e nós corremos de moto e entramos num outro corredor. A moto estava ruim, querendo morrer, apagar a todo momento. Mas conseguimos chegar em casa em segurança. Contamos a história do ocorrido para o meu pai e ele nos alertou que era perigoso sair quinta-feira, perto ou depois da meia-noite. No outro dia contamos essa história para uns amigos nossos, porém eles riram de nós até se engasgar. Mas com o passar dos dias, um desses amigos nossos estava saindo de caminhonete e falou que atravessou na frente da caminhonete dele o mesmo bicho que descrevemos no relato. E depois disso, ele passou a acreditar em nós. O bicho era feio de dar dó. E é o bicho que eu coloquei, gente, como thumbnail no vídeo, tá? Vocês vão ver, o bicho da capa é o dito bicho que narraram aqui no relato. E vocês, já se imaginaram nessa situação ou já passaram por algo parecido, hein? Esse relato foi enviado anonimamente para o grupo Casos de Lobisomens. E agora vamos para mais uma história. O Bosque dos Suicidas. Droga, tô atrasado, disse Marcelo ao olhar no relógio.
Naquela noite, ele havia combinado com a sua esposa de ir até um aniversário na casa de sua cunhada e, sem ter culpa, acabara ficando preso em uma reunião no trabalho. Sabendo que seu atraso iria gerar brigas com a mulher, o homem estava tenso. Dirigindo seu carro, então, decidiu cortar caminho, passando por um bosque que havia em sua cidade. Com este trajeto, provavelmente encurtaria sua volta para casa em uns 20 minutos, mais ou menos. Já seguindo pelo meio da mata escura, o homem lembrou o motivo que levava as pessoas a evitarem passar por aquele local. O bosque era muito usado em casos de suicídio. O lugar era tão grande e pouco frequentado que às vezes os restos mortais demoravam meses para serem encontrados. Um pouco assustado pela aparência macabra que o bosque possuía durante a noite, o homem percebeu que havia alguma coisa na estrada a alguns metros à sua frente. Quando se aproximou um pouco mais, viu que um casal estava deitado no chão à beira da estrada. A garota não se mexia e o homem, assim que viu as luzes do carro, acenou para ele. Mesmo receoso, o homem parou e abriu a janela do carro. "Qual o problema, amigo? O que aconteceu?" perguntou. "Proibiram a nossa união, por isso viemos até aqui. Mas eu não quero mais que ela morra. Por favor, nos ajude. Nós tomamos um pouco de veneno." O homem então saiu do carro e colocou os dois no banco de trás, correndo assim então para o hospital. A garota não se mexia e ele pensou que o caso deveria ser muito sério. Durante o caminho, o homem também acabou ficando inconsciente. Assim que chegou na emergência do hospital, o homem entrou gritando: "Por favor, me ajudem! Tem 2 pessoas aqui que estão morrendo." A equipe colocou o casal em macas e os levou para dentro. Depois de um tempo, o médico voltou e foi conversar com o homem. "Eles estão bem, doutor?" perguntou ansioso. "Vamos ver", disse o médico, preenchendo um papel anexo a uma prancheta. "Você disse que os encontrou na floresta, certo?" "Certo." "Há quanto tempo?" "Bem, acho que uns 20 minutos." O homem disse que eles tomaram veneno. A garota estava inconsciente, mas ele me contou toda a sua história. Disse que se arrependeu e pediu que eu tivesse pressa para tentar salvar a moça. "Bom, senhor", disse o médico, "tudo isso é muito estranho, pois eu examinei os dois e eles estão mortos há pelo menos 5 horas. Eita! Por Luciano, inspirado em um conto popular. Fonte: Reze antes de dormir. Aterrorizados? Esse também foi de arrepiar, não foi? E vamos agora para o próximo de hoje? Meu esposo tem um amigo que mandou mensagens para ele contando a seguinte história. Disse que a esposa dele acordou de manhã e perguntou se ele havia feito suco de laranja. Ele respondeu que não, mas na geladeira tinha um copo de suco de laranja fresco, só que o copo não era deles. O copo simplesmente apareceu lá. Eles não tinham laranja em casa. Suco pronto também não, nem sequer aquele suquinho em pó eles tinham. Eles não são sonâmbulos,
As portas estavam trancadas e a casa tem câmeras no pátio. Ninguém entrou, ninguém saiu. Resumindo, ninguém estranho foi lá. Como explicar fenômenos assim? Talvez a parapsicologia explique. Quando eu trabalhava em uma escola em 2006, uma colega minha tinha contado algo parecido. Ela fez um bolo durante a noite e deixou esfriando em cima da mesa, coberto com um pano de prato. Seu esposo era vigilante e chegava em casa às 6 da manhã. Ele chegou e ela se levantou para trabalhar, mas antes foi cortar o bolo para que eles tomassem o café da manhã. Só que o bolo já havia sido cortado. Tinha um triângulo bem no meio. Não havia migalhas ou faca suja. Tudo estava limpinho como ela deixou antes de dormir. O pedaço cortado não estava lá e ela estava sozinha em casa durante a noite. A casa trancada e mais, os alarmes estavam ligados. Com o meu esposo aconteceu alguma coisa parecida. Ele tinha uns 20 anos e morava com a sua mãe. A casa era de madeira e ele e a mãe tinham saído. Quando chegaram em casa, a sala estava bagunçada, uma bagunça. As almofadas estavam no chão. Era 1997, por aí. Na mesa central da sala havia sinais de 2 pezinhos de criança. Novamente, nessa história também, a casa estava trancada, haviam cães bravos no pátio. Meu esposo então jogou o talco em cima da mesa de vidro e os pezinhos ficaram ainda mais evidentes. Anos mais tarde, nosso filho de 3 anos descreve a casa da avó, de madeira, exatamente como era. Só que quando ele nasceu, a avó já havia falecido e ele nunca mais foi naquela casa. Mas ele conta que foi lá brincar na casa da avó. Coisas assim acontecem constantemente, mas as pessoas não relatam por medo de serem ridicularizadas ou até mesmo serem taxadas de loucas ou inventadoras de histórias ou até mesmo mitomaníacas. Mas isso não acontece no canal Angel Black Contos de Terror. Se por um acaso você conhece uma história, já passou por algo parecido e queira compartilhar, envie para o e-mail do canal. Aqui você é respeitado. E este depoimento anônimo foi postado no grupo Histórias Assombradas por Adriana de Paula. Vamos para mais uma história? A morte chegou a cavalo. Era um pouco mais das 7 horas da noite. É uma memória que está viva em minha mente e estará viva para sempre. Meu pai, meu irmão mais velho e eu estávamos sentados à mesa enquanto minha mãe nos servia o que comer. Conversávamos alegremente, embora soubéssemos que naquele tempo os homens violentos circundavam a região. Eles estavam perto de nossa casa. Na noite anterior, tinham assassinado um homem que morava bem perto e era amigo da nossa família. Mas meu pai e o meu irmão, que nunca entravam em questões de política, diziam que nos respeitariam, porque éramos neutros, de nenhum lado. Nessas conversas estávamos quando ouvimos claramente o trote de um cavalo que chegava na entrada de casa. Eu ficava na mesa ao lado da janela e então meu pai disse: "Olha quem chegou." Quando olhei pela janela, no escuro,
Só pude ver a silhueta de um homem vestido de casaco preto e um grande capuz que lhe cobria a cara. Mas assim que levantei os olhos para a janela novamente, onde eu estava, dei um grito aterrorizado. Quem estava ali era uma caveira a cavalo. Era a morte que tinha chegado às portas de nossa casa. Eu dei o grito, mas não era capaz de articular uma palavra sequer. Então os meus pais imediatamente espreitaram pela janela, mas não viram ninguém lá. Depois de um tempo me acalmei e contei aos meus pais o que eu tinha visto. Minha mãe se benzeu, enquanto meu pai coçou a cabeça. Meu irmão renegava tudo, dizendo que a morte era o que aqueles assassinos estavam causando na região e que eles mantinham a morte bastante ocupada. Eu via meus pais pensativos, meu irmão de mau humor. Da minha parte, não conseguia parar de pensar naquela caveira. Aquilo tinha me causado um medo que eu não sei descrever. Já era tarde da noite quando ouvi de novo os trotes do cavalo na entrada de casa. Então me cobri com a manta e comecei a rezar e não ouvi mais. Então pensei que as orações tinham me servido, mas o que eu ouvi depois foram pegadas, passos de botas. Pegadas de quem nós já sabíamos, os assassinos da região. Eles chegaram na porta da casa e chamaram o meu pai pelo nome. Ouvi ele do seu quarto perguntar o que eles queriam e eles responderam: precisamos falar com você e com seu filho. Ouvi eles saindo lá para fora. Minha mãe ia com eles. Ela nunca deixava meu pai sozinho. Corri para a janela, onde vi a morte chegar. E lá pude ver o pesadelo que me acompanharia para sempre. Um dos homens perguntou ao meu pai de que cor era. Eu sabia que falava de partidos políticos, pois meu irmão tinha me ensinado. Nenhuma cor, respondeu imediatamente meu pai. Um tiro na cabeça foi a resposta. Meu irmão se jogou sobre o assassino, mas teve a mesma sorte. Minha mãe, ajoelhada ao lado do cadáver de ambos, chorava desolada, enquanto um deles empurrou-a para o chão, perguntando se havia mais alguém na casa. Ela respondeu que não, mas interpôs-se entre a porta e os homens armados e dispostos a matar, o que a minha mãe indefesa poderia fazer. Assim como os outros membros da minha família, foi baleada. Eu soube naquele momento que eu deveria me esconder. Algo que eu reparei no último momento antes de me esconder foi que a morte estava ao lado daqueles homens, assistindo a minha família ser morta. Quando eu ouvi eles entrarem, me meti debaixo de um armário onde o gato se escondia quando a minha mãe queria tirá-lo de casa. Precisamente ali encontrei o gato, como se ele soubesse o que estava acontecendo. Os homens foram pela casa toda, remexendo e roubando, porque tudo de valor foi levado. Em um momento, eles entraram no quartinho onde eu estava. Fiz um barulho contra uma tábua solta que estava ali. 3 homens correram para ver quem estava lá. Como se o gato tivesse consciência do que estava acontecendo, saiu correndo do seu esconderijo, fazendo com que os homens perdessem o interesse. Quase 3 da manhã, eles saíram de casa. Quando os vi perdendo-se na última curva da estrada, saí de lá e encontrei o gato que comia sem nenhuma preocupação.
Peguei o bichano nos braços e saí de casa com ele. Eu precisava de um mínimo de companhia e apoio, estando chorando sobre o cadáver dos meus pais e irmãos. O gato iriçou-se e deu um miau. Assustado, vi-o correr para dentro de casa. Levantei o olhar assustado, pensando que talvez aqueles homens tivessem voltado. Mas quem estava a poucos passos me olhando era a morte no seu cavalo. Eu não poderia dizer que ela olhava para mim com tristeza, pois era apenas uma caveira. Mas senti isso. Naquele momento, não senti medo dela. Simplesmente partiu pelo caminho que os assassinos tinham tomado. Naquela época eu tinha apenas 12 anos. Passei a noite toda com os cadáveres da minha família. Ao amanhecer, avisei um vizinho e este, por sua vez, mandou alguém na cidade trazer as autoridades. Logo fui para a cidade morar com uma tia. Anos depois vendi a casa onde eu fui tão feliz, mas também tão infeliz. Essa história foi postada no grupo Relatos Assombrosos, Sonhos e Realidade por Zélia Domingues. Direitos de autor, Alex Morales Gomes. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? O menino viu a morte um pouco antes, escutou a morte chegar e viu a mesma partindo, quando já tinham ceifado a vida de sua família. É uma história triste demais, mas uma história que foi muito presente na vida de muitos no passado e ainda é nos dias de hoje. Bem, se você ficou até agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal. Isso ajuda e muito o canal Angel Black Contos de Terror, vocês não têm noção. Mas quem quiser dar um up a mais pode se utilizar do Superchat, Super Stickers, do Valeu e até mesmo do Pix. Toda ajuda vai ser muito bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração. A chave do Pix vai estar aí na descrição do vídeo, falou? Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, basta que envie para o e-mail do canal. O e-mail do canal também está na descrição do vídeo. Posso estar narrando anonimamente, te dando os créditos ou transformando em conto, fica a seu critério. Só não se esqueça de escrever como quer ter o seu relato, o seu texto narrado por mim, quando você me enviar. Assim eu saberei como proceder. Aí na descrição do vídeo tem muita coisa legal, galera. Tem também as playlists do canal. E para quem não sabe, eu estou lá no Spotify também. Você pode prestigiar meus outros canais e me seguir nas outras redes sociais. Meus amigos, agora eu quero agradecer, né? Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a todos vocês aterrorizados. Muito obrigado por fazerem parte dessa caminhada maravilhosa que é o canal Angel Black Contos de Terror. Beijo no coração de todos. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!